Meus irmãos, muito boa noite. Mais uma vez aqui reunidos, nós estamos começando aqui o segundo episódio do nosso ADEVcast. É um prazer poder receber cada um de vocês, é um privilégio estarmos aqui em nome de Jesus. Dizer que é uma satisfação enorme ver a vida de vocês aqui e saber que Deus tem algo muito especial preparado para cada um de nós. E nessa ocasião especial, aprove Deus trazer uma família que representa muito bem o reino de Deus. Do Rio de Janeiro, Deus nos presenteou com um povo aqui para o estado de Goiás e eu quero louvar a Deus nessa noite por receber no nosso segundo episódio pastor Daniel e pastora Janete. O prazer é todo nosso poder participar neste momento ímpar. Nós estamos aqui a convite do pastor Alex, no qual nós conhecemos há um certo tempo e estreitamos um relacionamento, e é uma honra para nós estarmos aqui contribuindo, né? Passando conhecimentos no qual Deus tem nos abençoado durante a nossa trajetória cristã. Obrigado, pastor. Me sinto feliz, né? Nessa noite estar nesse momento maravilhoso, né? Quando nós podemos compartilhar a palavra de Deus ou experiências, né? Então já fica registrado o nosso agradecimento, né, ao pastor Alex e à pastora Ariane, porque é um momento que é separado, né? Então é um momento que nós, aonde podemos crescermos juntos. Amém, glória a Deus. Gente, o prazer é todo nosso, pode ter certeza. Vocês são um casal exemplar. Eu pude conhecer um pouco da história de vocês ali no Rio de Janeiro e vi o quanto que Deus honrou vocês ali também. E o quanto que os céus quis que vocês também estivessem nesse lugar já há muito, na Assembleia de Deus de Morada Nobre, que tem sido aqui na nossa região também uma igreja referência, uma igreja honrada, uma igreja abençoada. E assim, é um privilégio para essa igreja poder receber vocês e ter a honra de aprender com aquilo que Deus entregou a vocês. Então, nesse sentido, eu queria que vocês contassem assim, um pouco do início da trajetória de vocês ali no Rio de Janeiro, como tudo começou, esse início até que vocês recebessem, de alguma forma, o convite de Deus, o chamado de Deus também para estar aqui no estado de Goiás, desenvolvendo essa obra. Sim. O nosso ministério começou na família, né? O casamento, né? Nós estamos casados há 35 anos, vamos fazer agora no mês de setembro, e muito antes, né, Deus nos chamou para o ministério, né? A pastora Janete sempre esteve envolvida nos trabalhos na igreja, de igual modo eu também, e no ano de 89 nós casamos e continuamos o trabalho. Até que no ano de 1994, eu vim conhecer esta região, vim conhecer Brasília, e por aqui fiquei. E continuamos a fazer a obra de Deus, né? E fui consagrado ao pastorado no ano 2009, aproximadamente 15 anos já, e fomos co-pastor ali na Esplanada 1, de 2008 a 2014, e em 2014 Deus nos abençoou com a igreja, o ministério, né? Estamos aí completando 10 anos pastoreando o mesmo lugar, e tudo é para a honra e glória do Senhor. Pastora Janete, e a senhora cresceu no meio de uma família que já tinha uma cultura relacionada ao Evangelho, família que serve ao Senhor e ainda o serve até hoje. E crescer numa família, o quanto que contribuiu crescer numa família que já estava encaixada nesse contexto, assim? Porque sei que hoje também a senhora, enquanto pastora, tem membros que são um só numa casa que serve a Deus. Então, eles não cresceram nesse contexto. O quanto que contribuiu para a senhora ter crescido numa família que já se apresentava como servos de Deus? Para mim, a experiência foi tudo, né? Porque os meus pais eram
uns pais assim bem rigorosos. Então, assim, eles tinham uma exigência da gente de fazer devocional, cantar louvor, ler a Bíblia e faltar culto, nem pensar. Então, assim, isso nos traz responsabilidade e temor ao Senhor. Então, assim, toda essa trajetória, e quando você cresce num ambiente desse, você quer transmitir isso também, né, para os filhos, né? Então, assim, é de suma importância quando nós crescemos, e não é só crescer, né? Verdadeiramente viver o evangelho ali dentro daquela família, né? E, ou assim, eu tenho muito alegria, né? De ver os meus irmãos, cada um da sua forma, fazendo a obra do Senhor de uma maneira gloriosa. Assim, aproveitando o ensejo da sua fala hoje, Mel, existem muitas famílias que não têm mais essa cultura do devocional, da oração, da leitura da palavra. E baseado nesse exemplo aqui dado pela pastora Janete, que também certamente é o exemplo do senhor, qual a importância dos pais no sentido de incentivar os seus filhos nessa leitura, nesse devocional? Porque o que nós vemos muitas vezes são famílias enfraquecidas porque lhes falta exatamente esses nutrientes que só vêm de uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de separação. Então, talvez falte nessa geração aquilo que nas gerações anteriores nós víamos com maior frequência, que era o estudo, o exame, a dedicação maior da palavra. Aquilo que, como a senhora bem colocou, achávamos ser um rigor, na verdade, tornou-se uma bênção para as nossas vidas. E como poderíamos hoje ajudar os nossos filhos a compreender a importância dessa vida devocional? É de grande importância, né, pastor? A questão dos pais estar atento a isso. O ensino da palavra, a criança está tendo este momento junto com os pais, seja no sentar na mesa para se alimentar. Há uma necessidade de nós voltarmos ao tempo anterior. O culto no lar, grande importância, o tempo de qualidade entre pais e filhos para falar da palavra de Deus, né? E hoje em dia nós vemos os pais, a família um tanto ocupada, a mulher precisa estar contribuindo com o orçamento familiar, precisa sair cedo, e muitas das vezes os filhos ficam a cuidado de outras pessoas e falta o tempo de qualidade para que os pais estejam junto com os seus filhos, né, ensinando, porque a Bíblia fala, ensine o menino no caminho que deve andar. E muitas das vezes, esta criança, ela somente é ensinada na igreja, né, na salinha. E era e é muito importante. O culto no lar faz um diferencial, né? Eu cresci vendo isso dentro da minha casa. A minha mãe, ela era dirigente do ciclo de oração, que era dentro da minha casa. O meu pai, eu cresci vendo meu pai abrindo igreja no Rio de Janeiro, abria a igreja crescia, ele ia para outro local, e eu cresci vendo isso. Isso foi de grande importância para mim hoje, né? E então é importante, sim, a criança está sendo ensinada nos princípios, no caminho, né? Ensinada a palavra. É de grande importância. E assim, pastora Janete, eu vendo as instruções de Paulo aos obreiros, aqueles que desejam, que aspiram ao ministério, ele fala a Tito, fala a Timóteo nas cartas pastorais, e por vezes ele apresenta essa necessidade, e que muitas vezes, por exemplo, para Tito, foi citado como, ali em primeiro lugar, esse dever de que o obreiro ele seja irrepreensível também, no sentido de perfeito mesmo, ou de buscar algo nesse sentido, no seu lar, na vida conjugal, aos casados,
e também na educação dos filhos. E eles deveriam ser bons exemplos. Então, a vida de um obreiro, ela inicia ali. E nós temos visto hoje em dia que algumas pessoas, elas entendem o ministério a partir de um dom. Então, eu prego, eu fui chamado. Eu sei cantar, então eu fui chamado. Quando, na verdade, o ministério de qualquer obreiro deve começar em seu lar e deve terminar ali também, porque é ali que nós passamos maior parte do tempo. Então, na visão dos pastores aqui, agora passando a pastora Janete, o quanto que a senhora entende que seja importante para um obreiro que ele primeiro encontre em seu lar essa estrutura para que depois ele possa se entender chamado de fato ou exercer alguma coisa na igreja. Porque às vezes as pessoas querem conquistar o espaço, a força, enquanto na verdade nosso primeiro ministério, que é a família, ele está um caos. Então, para a senhora, qual a importância então, nesse sentido, de que esse obreiro primeiro busque essas características dentro da sua casa, que seu casamento esteja alinhado, que seus filhos estejam ensinados no Senhor, para que só depois ele possa exercer o ministério? É o essencial, porque como que, se não é um bom marido, se não é um bom pai, se não é companheiro, como que será um bom obreiro? Como que vai exercer o ministério? Então, assim, a certeza que nós temos que o ministério começa, o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. É com os nossos filhos, é o modo de falar, é o modo de conversar. A comunicação é algo extraordinário. Se você não consegue ter essas habilidades, você vai ser um obreiro, né? Vai exercer um pastorado ou um ministério deixando muitas falhas, né? E ainda vou um pouquinho além, né? A gente vê que tem tantos querendo ser pastores, mas além de tudo ele não é um bom pagador, não é? Não tem aquela postura de um homem digno, né? Vou parar porque eu falo demais. São requisitos, né, de Paulo que governe bem a sua própria casa. Esse é um critério essencial, porque se não há uma gestão na sua família, na sua casa, como ele vai governar essa igreja? O ministério começa na família. A igreja está ali dentro da sua casa. Se as famílias estiverem bem, a igreja está bem. Se a família está doente, e falta gestão, muitas das vezes, falta a figura masculina do sacerdote em casa. E é uma responsabilidade maior está sobre a mulher, de gerenciar a família. É uma demanda muito grande nessa questão. Mas é necessário que a família esteja bem, que o lar esteja bem, que haja saúde no lar, para que a igreja esteja bem. Boa, muito bom. E assim, o que eu percebo é que nós estamos cercados, diz a palavra, sobre uma nuvem de testemunhas. E a nossa casa tem sido observada. E uma outra característica, eu queria que vocês pontuassem sobre isso também, é essa família observada e esse indivíduo que deseja o ministério é observado, ele precisa ter bom testemunho dos de fora. E para vocês também, pontue sobre isso, assim, a importância de um obreiro ser exemplo, não apenas no espaço do culto e no horário dele, mas em casa, na rua, no trabalho, na escola ou aonde ele for. A necessidade é de termos um bom testemunho. Paulo escreve aos Efésios: portai-vos de maneira que alguém fale de ti
que esteja, alguém fale de ti. Ou seja, conforme o pastor pontuou, muitas das vezes nós pregamos sem palavras, com o nosso testemunho. No círculo ali da vizinhança, no nosso trabalho, há essa necessidade de, conforme Paulo escreve, que sejam irrepreensíveis. E muitas das vezes o obreiro, ele não observa essa questão e deixa a desejar, porque a própria palavra diz, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E algumas pessoas, eles vão estar observando, e muitas das vezes, a questão de deixar observar algum critério vai ser um troféu para aquela pessoa possa estar falando, denegrindo o evangelho. E possamos, como obreiros, e possamos estar observando essa questão. Muito mais além do que a igreja. Na igreja é fácil, né, pastor? Mas em todo o tempo, principalmente nós que somos cristãos, eu não falo nem somente obreiro, o cristão, ele precisa estar em qualquer lugar onde pessoas observam e vê, ali tem um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. É diferente a maneira de falar, a maneira de se portar. Isto é essencial na vida de um servo de Deus. Pastora, uma coisa interessante. Essa questão do bom testemunho dos de fora passa também muito, ou parte, pelas relações interpessoais, as relações entre pessoas. E da fala de Paulo sobre as obras da carne em Gálatas, ele cita 15 palavras ali. Das 15 palavras quanto às obras da carne, mais de 50%, isto é, 8 palavras, têm relações diretas com as relações interpessoais, com as relações entre pessoas. E nós percebemos que este seja um grande problema entre pessoas. Aí eu não diria que seja só entre obreiros ou aspirantes ao ministério, mas entre pessoas. Problemas de ordem relacional, nos relacionamentos. Qual a importância para essa pessoa que deseja o ministério manter sua boa consciência, seus bons relacionamentos? Porque esse testemunho tem que passar por esses bons relacionamentos. Afinal de contas, o que Paulo lista ali são inimizades, disputas, invejas, facções, são problemas entre pessoas. Então, para o obreiro, é imprescindível que ele tenha bons relacionamentos. Sim. E para ter um bom relacionamento, é preciso ter equilíbrio. A palavra é equilíbrio, porque nós estamos assim num momento em que todas as pessoas não têm mais paciência. Tem que ser paciente, né? Você precisa saber ouvir. Às vezes, se você não ter equilíbrio, paciência, você acaba até adoecendo, né? Porque nós estamos a atualidade agora, todo mundo vive correndo, todo mundo tem muitos problemas e além deles não resolverem os problemas deles, ainda pede ajuda, né, para os líderes. E se o obreiro não tiver um equilíbrio, não tiver o emocional preparado, não vai muito além, né? Esses dias eu estava até com a rede de mulheres, nós estávamos até orando, né? Que no nosso ministério, eu creio que seja em outros também, o que nós precisamos mesmo você olha para a igreja, muitas mulheres, né? E cada uma com uma demanda diferente. Mas os homens são poucos. E, assim, eu não estou diminuindo, mas, assim, a gente
tem que orar para que o Senhor envie homens fortes, que sejam assim bem determinados, com foco na palavra de Deus, que tenham uma visão mesmo do reino. Passando por isso, pastor, você pode continuar esse mesmo raciocínio. Paulo, ainda falando ali no fruto do Espírito, ele cita domínio próprio, temperança, que foi citado. E numa análise rápida, nós percebemos que é uma das características que mais estão ausentes na vida de algumas pessoas. Essa temperança. Queria que o senhor falasse um pouco para nós aqui, como esse obreiro, ou esse aspirante ao ministério, pode encontrar uma qualidade espiritual que lhe permita ter isso, esse domínio próprio, temperança. Muitas das vezes o velho homem quer sobressair. E muitas das vezes estamos envolvidos em situações em que este velho homem se manifesta e é preciso, há necessidade de pararmos. E para que este velho homem não sobressaia, a necessidade deste obreiro, ele precisa buscar na palavra esta base. Tudo está baseado na questão da leitura da palavra, na questão da oração. Eu costumo dizer na igreja que o nosso velho homem precisa estar em todo momento na UTI. Precisa estar na UTI. Precisa ser mortificado a cada dia. Porque o sangue de Jesus nos lavou, as coisas velhas são passadas. O Senhor Jesus nos revestiu de um novo homem. E muitas das vezes nós nos envolvemos em situações que podemos evitar. É prudência. Longo ânimo, paciência. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela é diferenciada. O homem de Deus também é diferenciado. Precisa ter este domínio próprio. Porque Deus colocou isso em nós, fruto do Espírito. Então, há esta necessidade de buscar mortificar este velho homem. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus nos dê condições de alcançar essa maturidade. Porque nós vemos que é esse o grande segredo para o sucesso. É fugir da aparência do mal e encontrar esse caminho de prosperidade que só há na pessoa do Espírito Santo, só existe nele. Agora, aproveitando ainda, pastora Janete, o ensejo da fala de Paulo, nessas instruções todas que ele passa em suas cartas, ainda há Tito, agora falando sobre instruções às mulheres. Ele disse que as mulheres mais velhas, idosas, experientes, deveriam ajudar as mais novas. E quando ele fala dessas mulheres mais experientes, que foram experimentadas em Deus, que aprenderam com o Senhor, que essas mulheres sejam não maldizentes. A palavra ali, não maldizentes, é um termo grego chamado diabolos, que é exatamente essa ideia da calúnia, do falso testemunho, do não ser maldizente. Isso parece assustar, porque o grego conecta diretamente a essa figura do acusador, diabolos, não maldizente. Então, que conselhos a senhora, enquanto mulher de Deus e com toda a experiência, a senhora daria aos nossos jovens, as jovens mulheres e as mulheres também que já têm uma história com Deus, para que evitasse esse caminho na direção de se tornar uma pessoa maldizente?
Bom, eu fui muito bem orientada, né, pelas irmãzinhas, né, que se fala do coque, né? Então, assim, minha vida, minha juventude, e elas sempre nos deu orientação, né? Naquela época, quando eu tinha 24 anos, eu já era tipo a tia, né, a avó, porque não tinha casado. E elas falavam, vamos orar para você casar. E isso. Mas o conselho que eu oriento as mulheres com que eu convivo. Sempre olhe para a outra com amor. Olhe para a outra com empatia. Às vezes o que acontece, não conseguimos nos colocar no lugar da outra. E o conselho mesmo que eu dou a cada uma, não pare para ouvir comentários. Porque comentários gera comentários. Então, quando você vê algo fugindo do controle, chame aquela pessoa em amor. Porque nada melhor, quando nós tratamos com amor, tudo se resolve. Porque a conversa, às vezes a pessoa está ali num emaranhado, mas está precisando de você chegar e falar. O que você está precisando? Está acontecendo alguma coisa? Né? Porque geralmente as pessoas, mulher principalmente quando não está bem, ela chega na igreja com a cara ruim, porque às vezes, né? Aí todo mundo, você viu a cara da fulana, não sei o quê, não sei o quê. Começa a falar isso. E se você falar assim, gente, ela pode estar cansada, vamos lá perguntar a ela o que está acontecendo, você começa a cortar o mal pela raiz. Então, nós precisamos realmente ser mulheres, segundo o coração de Deus. Quando nós nos orientamos pedindo ao Senhor, Espírito Santo, me ajuda a cuidar da minha irmã, me ajuda a cuidar daquela adolescente. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Então, nós, as mais velhas, né? Lá na igreja, a mais velha sou eu, pastor. Então, assim, é de suma responsabilidade. Então, tem dias que eu fico muito tempo, porque elas falam, pastor, eu preciso falar contigo. E tenho que dar atenção. Então, o que nós não resolvemos com palavras, nós resolvemos com oração. Glória a Jesus. Pastor Daniel, nós temos observado que nesse sentido, que foi falado, existem muitos conflitos de personalidade. Porque talvez também falte essa sujeição total a Deus da nossa pessoa. Talvez porque falte também, às vezes, o domínio próprio, que já foi citado. E esses conflitos afastam as pessoas, distribuem elas em grupos, e as pessoas começam a escolher alguns para estarem juntos, em detrimento de outros. E esses grupos fazem mal à igreja. É aquilo que Paulo chama de facções nas obras da carne. Isto por conflitos de personalidade. Que conselhos o senhor daria? E, aliás, eu faço essa pergunta de forma muito confortável, porque eu sei que a sua igreja é muito bem ensinada nesse sentido e que o senhor tem muito a nos ensinar nesse sentido também. Que conselhos o senhor daria para que alguém submetesse de forma total sua personalidade a Deus?
para que ele depois não dissesse, eu sou assim. Eu chamo isso de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não tem jeito. Que conselho o senhor daria para que essa pessoa submetesse essa personalidade a Deus? E esses conflitos, pelo menos, diminuíssem no nosso arraial? Com certeza, pastor, é buscando as armas espirituais. Paulo, ele escreve, o bem que eu quero fazer, muitas das vezes não faço, mas o mal eu me pego fazendo. E há necessidade deste homem, mulher, servo de Deus, obreiro, a se submeter a Deus. Que muitas das vezes, conforme eu falei há pouco tempo, a questão do velho homem está impregnado, o pecado, né? Está impregnado na humanidade de modo geral, porém, nós somos diferenciados. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, não vivo só, mas eu. Cristo vive em mim. Se Cristo está vivendo em mim, eu posso todas as coisas, eu posso mudar. Não a símbolo de Gabriela. Não, eu posso. É submeter a Deus através da oração, a leitura da palavra, os trabalhos de oração e ensino da palavra, porque a palavra vai mudar essa situação. As armas espirituais são poderosas para mudar este velho homem que ainda sobressai na vida, às vezes até de um obreiro, na vida ministerial. Então, o conselho que eu dou é se basear na oração, leitura da palavra e pedir ao Senhor para que mude este quadro, esta situação. Porque Deus pode fazer o impossível aos olhos humanos, nosso entendimento. Deus é poderoso e Ele muda a situação que ao olho, ao pensar, não tem solução, mas tem sim. Deus é poderoso e pode todas as coisas. Nisso nós cremos. E nós cremos mesmo nesse Deus que pode mudar tudo. Em nome de Jesus. Pastora Janete, tem uma frase de Myles Monroe que eu acho mais interessante. A morte de uma semente pode significar o sepultamento de uma floresta. E cada uma das pessoas que nos cerca é como uma semente. E usando a fala que a senhora também entregou e o pastor Daniel, eu vejo que falta um pouco de delicadeza, como a senhora bem colocou, no trato com as pessoas. E isso vai de encontro àquilo que também Paulo havia instruído como uma necessidade na vida do obreiro. Que ele não fosse iracundo, o termo ali usado, irascível. Que ele não fosse a flor da pele, que não fosse aquela pessoa que está funcionando sempre no 220 ali, que ninguém pode chegar perto. Ele usa o termo que não deveriam ser arrogantes, presunçosos, mas que devesse realmente olhar ao outro, olhar para o outro com esse olhar de misericórdia. E eu queria que, mais uma vez, a senhora fortalecesse esse belíssimo argumento que a senhora entregou há pouco, sobre a necessidade da delicadeza no trato, no contato com a pessoa. Afinal de contas, se eu não amo a quem eu vejo, eu não posso amar a quem eu não vejo. Nesse momento, né, a gente fala de delicadeza, a gente fala de gentileza, né? Tem aquele ditado, gentileza gera gentileza. E nós estamos, assim,
eu vou, só para voltar um pouquinho, que eu achava bonito ser ignorante. Achava. Porque a minha mãe era uma pessoa, sabe, muito ignorante. E eu achava aquilo bonito. E um certo dia, eu orando, o Senhor falou assim, você está achando isso bonito? Eu falei, oh meu Deus, eu vou ser educada. Mudei, sabe? Tem hora que a gente precisa literalmente mudar, pegar o rumo e fazer a contrapartida. E quando nós falamos de olhar o outro, o Senhor, Jesus, ele sempre, quando olhou para alguém, ele sempre olhou com um olhar de misericórdia. Ele sempre tinha uma solução. Ele sempre buscava a solução. E o interessante também é que quando ele estava com os seus, ele também tinha aquele relacionamento. Então, diante disso tudo, né, nós vemos numa igreja que tem todos os tipos de demandas. Tem umas que são, como que eu vou dizer, elas são preconceituosas consigo próprias. Elas, estou falando geralmente de mulher porque é o segmento que eu mais fico junto, né? E elas não têm segurança. E com isso, nós precisamos ter essa habilidade de dizer, você é linda. Mulher, sai daí, vamos para cima. E precisamos, né, ter essa habilidade de quê? De uma mulher que levanta mulher. E aí, quando nós temos essa semente de semear o amor, semear a empatia, semear a segurança, eu digo que nós podemos semear até o abraço. A situação muda e você consegue, indiretamente ou diretamente, mudar e ajudar muitas outras pessoas. Então, ser gentil, ser educado, às vezes eu até saio da linha, né, que eu dou umas gargalhadas muito alto, né? Mas o importante se aquela pessoa precisa de ti, você pode estender a mão, pode contar. É tão interessante que quando tem várias pessoas e alguém precisa de alguma coisa, fala assim, pode falar com a fulana, que ela vai te ajudar. Então, o meu parecer sobre a semente é isso, a gente plantar, né? Pode nem todas nascerem, mas a maioria, se você plantar direitinho, adubar, vai dar certo. Jesus, glória a Deus. Pastor Daniel, nesse sentido, parece-me que existe uma dificuldade de compreenderem que somos um corpo, que a dor do outro é também a nossa, que o problema do outro é também o nosso. O texto bíblico diz que se um sofre, todos sofrem também. Então, é difícil imaginar que alguém aspire o ministério e não olhe com misericórdia para quem está ao lado. Afinal de contas, esse ministério se consolidará lidando com essas pessoas aqui internamente, enquanto estamos ao lado. E erram quando pensam que essa obra missionária se dá apenas lá fora. Ela começa dentro de casa. Existem missões dentro de casa, para dentro do coração dos nossos filhos, ou do esposo para a esposa e vice-versa. E existe também uma missão que acontece dentro da igreja. E talvez seja desafiador para alguns enxergarem o outro como parte de si mesmo. E, aliás, eu queria que o senhor usasse
a palavra de Paulo para pontuar sobre isso. Paulo diz, considere o teu irmão superior a você. Então, eu gostaria que o senhor trabalhasse isso assim. Como podemos entender e trabalhar com essa mente que o irmão é parte de mim. E que se eu tiver que considerar alguém, eu o considero maior do que eu. Sim, pastor. Ezequiel capítulo 34 diz algumas ovelhas que estão dentro da igreja. A quebrada, a machucada, a desgarrada. Estão todas dentro da igreja. E quem almeja o ministério, é preciso perceber esta demanda dentro da igreja. O ministério, ele começa dentro de casa, está dentro da igreja e fora da igreja. Então, quem deseja o episcopado, conforme Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 3, o texto diz, excelente obra deseja. Porém, há esta necessidade de perceber o outro. E quando o pastor fala, considere o seu irmão superior a você, porque quem é superior a você, você não desrespeita, de maneira alguma. Não é somente respeitar eu sou diácono, eu tenho que respeitar o pastor, o presbítero. Não, o seu irmão novo convertido, considerar superior a você é respeitar, é tratar bem, é saber que ele pertence ao mesmo corpo. E Paulo fala, o que será do olho, se não for a orelha? O que será da mão, se não for os dedos? Todos os membros do corpo são importantes no desenvolver do corpo, no qual Cristo é o cabeça. Então, há esta necessidade de sermos empáticos. Glória a Jesus, glória a Deus. Pastores, que características? Nós trabalhamos um pouco isso na semana anterior. Que características? Existe uma lista evidente trazida por Paulo, ali escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, e em outras cartas você percebe os nuances de características essenciais a um obreiro. Pela experiência de vocês viram muitas coisas, desde o lugar de origem de vocês até aqui. Aliás, deve ter sido bem diferente quando chegaram aqui no Goiás, porque de fato existe um ritmo um pouco diferente do povo do Rio. Aliás, alguém essa semana falou comigo, ele disse, eu nunca vi um povo tão animado e alegre para cima como o povo do Rio de Janeiro. Ali é realmente um povo muito alegre, um povo muito festivo. Eu me lembro de ter ido lá na Assembleia em Vila de Cava, e numa segunda-feira, que é o culto do ciclo de oração. As irmãs, uma com o tambor, a outra com o pandeiro, cada uma pegou o seu, e aquela animação toda, aquele entusiasmo em Deus, e aquela oração fervorosa. Eu me senti muito abraçado naquele dia, e vejo que deve ter sido bem difícil para vocês também a chegada no Goiás, mas hoje vocês já entendem o ritmo desse lugar. E então vocês viram coisas no Rio, perceberam coisas aqui nesse estado, lidaram com muitas pessoas, homens, mulheres, como vocês mesmo pontuaram, pessoas que vieram de toda sorte de cultura, de ideias e de pensamentos. Que deficiências vocês encontraram que foram maiores? E que características vocês poderiam colocar como essenciais? Existem várias, mas vocês devem citar algo imediato, que assim vocês perceberam que esse é o pontapé inicial da característica essencial de um obreiro. Então, deficiências que vocês perceberam e características essenciais que vocês entendem ser imprescindíveis. No Rio de Janeiro, os jovens, os senhores, eles anelam, eles aspiram o ministério. Nós temos membros dirigindo igreja até grande, porque eles anelam, eles querem, eles
têm dentre si, eles têm necessidade de servir o reino. E nós temos essa dificuldade nesta região aqui. Nós temos uma demanda muito grande de obreiros. E hoje nós podemos ver, de modo geral, as mulheres ocupando esse espaço, a figura homem, no ministério. Mas, respondendo à pergunta do pastor sobre os critérios essenciais, eu faço menção de Atos capítulo 6, pastor, onde é chamado algumas pessoas que é tirado do meio do povo, e o primeiro requisito lá estava, antes de ser cheio do Espírito Santo, o primeiro requisito está lá, boa reputação. Isso é, digno diante de Deus e diante dos homens. Testemunho. Há essa necessidade. Está no contexto ser irrepreensível. Porque não adianta nada ter o conhecimento da palavra, ser cheio do Espírito Santo e não dar testemunho dos de fora. Porque vai comprometer o ministério. Deus usa até quem Ele quer. Mas existe homens e mulheres de Deus e existe homens e mulheres usados por Deus. Deus usa qualquer um. Mas o homem de Deus, ele é usado por Deus e é homem de Deus. E começa no primeiro requisito: digno diante de Deus e diante dos homens, entre outros requisitos. São tantos, né? Concordo plenamente com o que meu esposo falou, mas eu também gostaria de pontuar que uma das dificuldades que eu vejo são obreiros muito infantilizados, sabe? Que a palavra de Deus diz que tem um alimento de beber e tem um alimento sólido. Mas muitos foram consagrados, mas não conseguiu atingir a maturidade espiritual para que seja um obreiro irrepreensível. Bom, muito bom. E, aliás, essa questão da maturidade é uma questão que nós temos trabalhado bastante nisso também, porque, como eu pontuei há pouco, não é sobre dom, é sobre principalmente o fruto, aquela essência de Deus em nós que faz toda a diferença. Então não é sobre saber pregar. Aliás, o Senhor colocando os diáconos ali em Atos, não é sobre aquele que sabe servir a água, olhar algum problema no prédio da igreja. Isso talvez seja importante, sim. No entanto, vai além disso. A boa reputação não tem a ver com o quanto eu prego, ou sou eloquente ou conhecedor. A sabedoria ali citada também não deve ser a sabedoria que vem da terra. Tiago disse que essa sabedoria da terra, ela é terrena, animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem do céu, ela é diferenciada. Ela é plena de bons frutos, ela é imparcial. Essa é a sabedoria que vem do alto. E o ser cheio do Espírito Santo não é também a eloquência do pregador, não é a boa música do cantor, não é a virtuosidade do músico. Então todas essas, pastores, são essências do céu. E talvez seja essa a nossa maior deficiência, esse contato mais estreitado com o céu, que faria e que fará
toda a diferença no ministério de um homem de Deus. Agora, trabalhando agora especificamente sobre esses públicos que nós temos na igreja, homens e mulheres. Assim como na AD de Morada Nobre, nós trabalhamos mulheres como todas as mulheres da igreja. E aí não são aquilo que chamávamos de senhoras, mas são também os jovens, os adolescentes, as mulheres. E os homens também. Pastor, que conselhos o senhor daria aos homens, dado o fato de que o senhor percebeu deficiências nesse meio? E o senhor pode sim dar um conselho aos homens que desejam ministério. E a pastora Janete, às mulheres, assim. Seria talvez aquilo que disse na semana anterior, é quase que um caminho das pedras, né? Nós já passamos por ali e nós temos condições de favorecer aos que têm vindo depois. Embora melhor do que dar o peixe seja ensiná-lo a pescar, mas, pastor, conselhos ao homem cristão, conselhos à mulher cristã. Ao homem e à mulher cristã, eu volto a falar sobre as armas espirituais, a oração e o estudo da palavra. Porém, eu acrescento, busca a mentoria. O sacerdote da casa que Deus constituiu, o seu pastor, é o seu mentor. Seja submisso a esse sacerdote. Seja como Eliseu. Aonde Elias ia, Eliseu estava junto. Ele não abria mão de estar junto do sacerdote, que ele entendia que era o seu mentor. Então, meu conselho que eu dou ao homem, à mulher que almeja ao ministério, além de buscar o conhecimento da palavra, buscar em oração, busque ser submisso aos sacerdotes da casa, aos seus pastores, aos seus líderes, e estejam perto deles. Esteja servindo realmente. Pois Deus constituiu para gerenciar a igreja. A igreja foi confiada a ele. E perto dele vocês vão aprender. Perto dele vocês vão receber uma porçãozinha. E lá na frente você vai ter experiência para contar. Junto desses sacerdotes, Deus te capacitará para que você seja um obreiro de excelência. Bom, o meu conselho para as meninas, né, dessa casa, as minhas também, que as mulheres, ela tem jornada tripla, né? É em casa, é no serviço e a igreja. E muitas das vezes o que nós fazemos, muitas fazem, abre mão sempre das coisas do Senhor. Mas meu conselho é, dê preferência das coisas do céu. Porque às vezes fala assim, hoje eu não vou porque eu estou tão cansado. E quando você vem, você chega em casa com a força renovada, né? Então, o Senhor renova nossas forças. E outra coisa que nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma é a palavra de Deus. Geralmente, tudo gera em torno da mãe. Né? A mãe é o aconchego, a mãe é o amor, a mãe é tudo. Tudo que acontece dentro da sua casa, seu filho fala, mãe tudo é a mãe. Então, querendo ou não,
nós somos um referencial. E quando nós somos referencial de uma pessoa, dos nossos filhos, nós precisamos dar o exemplo. Então, o exemplo, leia a palavra de Deus com seu filho, pegue a Bíblia, cante um louvor, enquanto você está lavando uma louça ali, coloque ele para ler, se ele já lê, se não lê, coloque ele para ouvir, porque é muito importante. Porque nós, mulheres, além de tudo que eu falei, mas nós também somos a intercessora, né, dos nossos esposos, aquela que também não tem um esposo ainda cristão, eu creio que o Senhor vai salvar, né? E tudo, além da intercessão, nós temos que estar diretamente na intercessão, orando, jejuando, que faz parte do nosso dia a dia. E só assim nós iremos crescer como mulher de Deus e dentro do nosso ministério também. Porque Deus age quando nós fazemos o que Ele realmente quer. Tá bom? Daniel, uma coisa interessante, assim, eu queria... O senhor tem liberdade também de acrescentar. É importante que se entenda também, dentro desse elemento do pastor e suas ovelhas, nós temos, depois da figura do pastor, que de fato, como o senhor bem colocou, lhe é confiado o ministério ali, e tem percepções que só existem nessa figura, não tem como. Até pensam, talvez, que seja um privilégio particular. Não, o pastor tem sempre a última palavra. Não, o pastor não quer dizer que ele tem a última palavra, quer dizer que talvez ele tenha uma percepção e um olhar mais apurado, porque Deus lhe favorece nisso. Afinal de contas, a ele foi confiado o ministério, aquele líder, aquela pessoa. Mas acrescento que também temos, dentro da fala do Senhor, também temos os obreiros e os líderes nomeados para cuidar de cada setor. Aliás, foi um conselho dado a Moisés também, né? Julgue as causas mais complexas, Moisés. Distribua um pouco dessa sua responsabilidade até onde ela pode ser distribuída. E talvez seja uma dificuldade para as pessoas entenderem que esses que também são nomeados pelo líder, também foram nomeados por Deus. Afinal de contas, eles estão ajudando diretamente aquele a quem Deus confiou o ministério. Então, que palavras o senhor daria a uma igreja? Agora o senhor está falando a uma igreja em geral, para que essa igreja entendesse a importância da figura desse líder setorial, desse líder naquele setor, naquela área. Porque talvez ele até consiga com dificuldade compreender a importância do líder pastor, mas ele talvez tenha dificuldade de entender a figura desse líder no departamento, no setor. Que palavras o senhor daria a uma igreja que ultrapassa esses espaços aqui, para que entendessem a importância do obreiro em cada departamento? De grande importância é o líder que está gerenciando um departamento, também um obreiro, seja ele um diácono, um presbítero, um evangelista, onde o pastor confiou essa responsabilidade, conforme Jetro aconselhou Moisés. E quando Moisés distribuiu as funções, ele sabia quem era capaz de poder estar à frente daquela função. Do mesmo modo, o pastor, em Apocalipse capítulo 2, é o anjo que está no meio da igreja e na destra de Deus. Então, quando o pastor confia a um líder uma função, esta função está sendo confiada pelo próprio Deus. Porque essas pessoas, esses líderes, vão contribuir para o ministério pastoral e para o desenvolvimento da igreja, o crescimento da igreja.
E a palavra de Deus diz: honrem, prestigiem aqueles que governam entre vós e sobre vós. Porque foi confiado esta missão a esses líderes, setores. Foi o pastor que foi usado por Deus para confiar, porque você que está sendo liderado por um homem, por uma mulher, que foi dada a função de gestor, um dia você também estará na mesma função. E do mesmo modo que o Senhor confiou a este homem, a esta mulher, esta função de gerir pessoas, você também é capaz. E debaixo de uma submissão, Deus também irá te honrar. E um tempo depois, você estará nesta função, também gerenciando pessoas, e terá experiência para contar. Então, a base de tudo é honrar os seus líderes. Às vezes, as pessoas falam assim: eu só obedeço o pastor. Nós ouvimos muito isso. Ah, é o pastor. Quem é você? Mas saiba você que aquele líder de departamento, aquele obreiro, presbítero, são pastores auxiliares. Na ausência do pastor, o presbítero, ele assume a função. Na ausência do presbítero, o evangelista, o diácono, muitas das vezes não tem um obreiro sequer na igreja. Isso acontece, conforme eu falei anteriormente, no Rio de Janeiro, alguns membros da igreja assumem função pastorais, porque todos são capazes para estar à frente de um rebanho. Porém, cada um, Deus confia segundo a capacidade de cada um. E todos são importantes. O pequeno serviço de estar na porta da igreja, estar aconselhando alguém, é um ministério que Deus lhe confiou. Em 1 Timóteo capítulo 3, lá no finalzinho, os critérios para o diaconato, está escrito lá, capítulo 3, versículo 13, os que servirem bem, alcançarão para si uma boa posição. Então, servir bem é debaixo de uma submissão, debaixo de uma honra, e lembrar que está servindo o reino, não está servindo a homem, está servindo ao reino de Deus. E Deus será glorificado com as suas ações, atitudes neste reino. Glória a Jesus. Pastora Janete, o que nós temos assistido é o seguinte: as pessoas imaginam o serviço na casa de Deus, ou o ministério que lhe será entregue, sempre diretamente relacionado a essas hierarquias. Diácono, presbítero, evangelista, pastor, e cada vez mais nomes aparecem. No entanto, existem muitos serviços dentro da igreja e no ministério e no reino, de uma forma geral, que não passam necessariamente pela carteirinha do diácono, o óleo derramado sobre o presbítero, mas que são funções importantíssimas para o desenvolvimento do reino e da obra de Deus. Então, há essas mulheres todas que lhe ouvem, homens também, mas eu acho que essas mulheres estão gostando muito de ouvir a senhora, como os homens estão gostando muito de ouvir o pastor Daniel. Para essas mulheres, porque algumas estão se perguntando, mas como eu posso servir? Como eu posso ser útil? Essa pergunta eu já ouvi. Os senhores também, pastor Daniel, pastora Janete, também já ouviram. Como que eu posso ser útil? Como que eu posso entender meu chamado, minha vocação? Lidando com as meninas, como a senhora colocou. Como elas podem ajudar a líder pastora Janete, por exemplo, que está à frente
de mulheres, ao lado do esposo, auxiliando ali na igreja. Como que essas meninas podem trabalhar, desenvolver alguma coisa? O que elas podem fazer para que, em fazendo, sentirem cada vez mais prazer? E aí, todas, ou muitas, como homens também, serem vocacionados para o ministério também. Porque isso, eu imagino que o obreiro não é consagrado para ser. Ele só é consagrado porque ele já é. Ele já está no exercício daquilo. Não tem como lançar o óleo sobre alguém e dizer, eu acredito que ele será. Não tem como ungir no escuro. Então, como essas meninas podem trabalhar para Jesus? Gente, serviço na igreja não falta. É muito, muito mesmo, né? Mas, assim, tem aquelas que só ficam observando, não tem coragem de chegar e perguntar o que eu posso ser útil, né? Mas, se tem um lugar que não falta serviço, é na igreja. Não sei, eu falo de modo geral, uma repartição dentro da igreja que é muito prejudicial, assim, que não, muita gente tem até receio, é a assistência social, né? E quantas pessoas precisam de alimentos? Mas se essa pessoa tem um bom relacionamento com os irmãos, gente, consegue tanta coisa, 50, 30 cestas, né? Então, é assistência social. A igreja nós precisamos daquela comissão antiga, né? De visita. Como que o outro, a outra, quer receber uma visita? Não precisa ser uma visita muito intensa, mais de uns 20, meia hora, de passar na casa de uma irmã e dizer, olha, nós estamos sentindo a sua falta, fazer visita. Então, assim, as demandas são grandes, né? Aconselhamento. Então, precisamos também, na parte da escola bíblica dominical, né? Que é aquele ensino. Então, assim, eu sei que ninguém perto de mim fica sem trabalhar, né? Porque sempre tem uma vassoura, alguma coisa é preciso, né? Para fazer. Então, quando nós estamos realmente voltado, com o coração, com vontade de fazer, não nos falta. Então, meninas, estejam atentas à pastora de vocês. As meninas falam, o que está precisando? Eu arranjo um monte de coisa para fazer. Então, nós, assim, precisamos, assim, organizar mesmo a assistência social, a visita em si, e ter um olhar clínico, né? Eu sempre falo para as meninas, tenha um olhar clínico, que quando você olhar e perceber que a outra não está bem, isso também faz uma diferença muito grande. Verdadeiramente, a pastora Janete tem esse olhar clínico. Glória a Deus. E no final do culto ela fala assim, você percebeu o fulano de tal? Ela não está bem. Ele não está bem. Eu vou ligar agora. Ela tem essa percepção. E sobre a questão do trabalho, eu vejo que arde em cada coração o chamado. E muitas das vezes não queremos assumir o chamado que o Senhor nos confiou. Às vezes estamos fazendo uma função na igreja que não é a nossa função. E muitas das vezes não queremos assumir o chamado. Mas eu posso citar aqui um trabalho que é de grande excelência na igreja. Se alguém chega na nossa casa, nós queremos tratar bem, né? Preparar uma boa mesa, né? Para que a pessoa se sinta bem acolhida. Do mesmo modo, as pessoas chegam na igreja e precisam de cuidados. As pessoas chegam para visitar a igreja e, às vezes, pela primeira vez, até aceita Jesus. E a grande dificuldade, muitas das vezes, no meio da igreja, é consolidar essas pessoas. É abraçar essas pessoas.
E há uma necessidade, essa necessidade no qual precisamos estar atento a isso. Muitas pessoas chegam na igreja pedindo socorro. É um abraço, é uma palavra, é um cumprimentar ao chegar, ao sair. E é um trabalho de grande excelência que é preciso a igreja estar atento a isso. Um ministério que muitas das vezes está sendo esquecido. As pessoas chegam, querem ser percebidas, têm necessidades, têm demandas, e muitas das vezes não percebemos isso. Meu pastor. Verdade, verdade. Pastores, a gente já está caminhando para o fim. É assim, eu gostaria de passar pelo menos mais umas 10, 20 horas aqui com vocês. Eu acredito que a igreja também. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações, falassem agora o que vocês sentissem no coração da parte de Deus. Eu sei que a quem vocês estão falando ultrapassa o espaço dessa igreja, deve chegar a muito mais pessoas. E nós esperamos que isso alcance realmente muitas pessoas nos serviços que acontecem aqui, nos serviços que acontecem na ADMN. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês e dessem uma palavra à igreja brasileira, aos obreiros, aos que desejam, aos que querem o ministério. E de antemão da minha parte, eu só agradeço a Deus pela vida de vocês, porque nós estamos numa noite extremamente produtiva e de crescimento espiritual. Amém. Olha, irmãos, igreja do Senhor, o Senhor nos chamou para ser um diferencial na terra. E muitas das vezes, ser um diferencial, nós teremos opositores. Eu faço menção do livro de Daniel, capítulo 1, 2 e 3. Foi escolhido ali 4 jovens para representar o reino de Deus ali na Babilônia. E logo de início, eles, em comum acordo, eles decidiram não se contaminar. E eles foram escolhidos entre muitos que estavam ali para ser um diferencial. E no capítulo 3, resume a história de 3 jovens que diante de milhares de pessoas, diante de pressão, de oposição, eles permanecem de pé. 3 jovens. São 3 jovens que representam a igreja, no qual a oposição bate à porta e eles permanecem de pé. De pé, enquanto muitos estão prostrados. Eles permanecem de pé, são acusados, é colocada à prova, mas são 3 jovens conectados no céu, representando a igreja. O tempo é final. Estamos no final, onde a igreja será tirada da face da terra. E o conselho que eu dou à igreja, aos obreiros, membros, congregados: permaneçam, perseverem até o fim. 2 Crônicas, capítulo 15. Não desfaleça vossas mãos, porque a obra do Senhor tem recompensa. Deus escolheu você, igreja. Deus escolheu você, servo do Deus Altíssimo, para ser um diferencial nesta terra. E finaliza o capítulo 15 de 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. Sede firmes, sede constantes, sede abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Bom, estamos terminando. Já quero agradecer
essa oportunidade, né, de estarmos aqui juntos, né? Para nós foi um momento assim de prazeroso, né, de muita alegria mesmo. Então fica registrado o nosso agradecimento e o conselho que eu falo para a igreja nessa noite, né? Que todos nós somos obreiros, nós somos discípulos do Senhor. Então, é momento de largar o medo, de largar a insegurança e fazer a obra do Senhor. Porque tem muitas pessoas morrendo sem ouvir a palavra do Senhor. E muitas das vezes, sabe, a gente fica acomodados, né? E é a hora de nós sairmos dessa acomodação e gritar para o mundo que Jesus está voltando, né? Que Jesus ele está vivo. E nós já vimos essa destruição ali no Rio Grande do Sul e ver quantas pessoas morrendo sem receber a palavra de Deus. E nós não podemos ir, não precisamos ir muito longe. Às vezes o nosso vizinho, alguma pessoa, mas que nós possamos anunciar a palavra do Senhor, dizer, olha, Jesus está voltando, não perca tempo. E quando nós fazermos isso, nós teremos a coroa da vida, né? Então fica aqui meu registro de agradecimento. Eu agradeço todas vocês nessa noite, tá bom? Deus abençoe. A gratidão é nossa a vocês, a família de vocês, a família ADMN, a vocês que têm sido uma bênção já há tanto tempo. E espero que continue cada vez mais prosperando em vosso ministério, no trato de vocês com cada uma das pessoas que cercam vocês. E para nós um privilégio. Como disse, volto a repetir, poderíamos passar muito tempo aqui ouvindo vocês e seria uma honra para nós. Então, gratidão pela vida de vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos terminando aqui o nosso segundo episódio do nosso ADEVcast. Hoje recebemos esse casal muito especial, esperamos recebê-los em outro momento também, mas semana que vem nós estaremos aqui novamente e você é o nosso convidado. Curta, comente, compartilha, seja tu uma bênção também. Deus tem algo muito especial para a tua vida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.